Olá família, tudo bem com vocês? Suavidade na nave? Olha só que coisa, hein? Chegou aqui em mãos da equipe do canal André Carpano um relato de um ex-fiel da igreja da pastora Nadir. Segundo ele, a pastora foi culpada pelo término do seu casamento. Em alguns detalhes que ele menciona, ele chega a relatar inclusive que por 3 vezes acabou levando uma pisa da sua ex-mulher. E fica subentendido que é graças à doutrina e o jeito que a pastora Nadir acaba ali admoestando os seus fiéis. Que essa igreja tá na moda. O que vou mostrar para vocês é o relato dele, lógico. Tem edição, modifiquei a voz e alguns dados eu faço questão aí de colocar aquele apito de censura, mas vocês vão entender perfeitamente aí o que ele diz. Palavras dele, não do André Carpano. E lógico, caso a pastora Nadir ou qualquer pessoa citada ou relacionada a essa história quiser o seu direito de resposta, as portas do canal André Carpano estão escancaradas. Confere aí o áudio, já já eu retorno para um breve comentário. Rapaz, André Carpano, bom dia. Deus abençoe, tudo bem? André, eu tenho pensado muito se eu falo com você. Eu já cheguei outrora fazer comentários no seu canal e você ratificou um deles com relação a Nadir, como quando eu disse que eu já vi a Nadir se vangloriando do pai daquela menina que esse pegou namorado e no fim o cara pegou e atirou na amiga dela, atirou na menina, a menina acabou morrendo, esqueci o nome da menina agora. Foi um caso que teve bastante repercussão, se não me engano, acho que foi em 2016. E uma vez eu comentei, você ratificou e colocou inclusive no seu vídeo. E assim, sou esse rapaz, pra você se situar de quem se trata, ok? Bem, vamos lá, em 2021 eu me casei com uma das ovelhas da pastora Nadir. Antes de mais nada, eu peço, André, que tudo que eu vou te falar aqui não cite nomes, não dê detalhes que devem identificar as pessoas. Eu peço que você faça o questionamento, se ele for interessante, porque você sabe como fazer o questionamento indireto, de maneira que não fica nítido a origem ou de quem partiu. Peço gentilmente, ok? Vamos lá. Eu me casei de 2016 missionária e ovelha da pastora Nadir, do qual, enquanto namoramos durante cerca de 3 meses antes do casamento, ela falava da pastora, mas nunca falou o nome da pastora. E eu sabia quem era Nadir através do seu canal, que eu já era inscrito em outros canais. Porém, eu só fui saber que a pastora dela era a Nadir no dia do casamento, quando voltamos do cartório. Eu tomei um susto e percebi que eu lasquei com a minha vida. Entendeu? Enfim. O casamento foi tão bom, André, que durou 7 meses e meio. Eu tinha levado meu filho pra morar junto comigo, eu morava no Jardim, que é na região da pra ser mais exato, na freguesia, né? E me mudei pra cá, pra Santo André, do qual eu morava lá perto da igreja da Nadir, em outras palavras, perto de você, certo? E o que acontece? O casamento já começou, no primeiro dia já começou a acontecer coisas estranhas. Na primeira noite já começou a acontecer coisas estranhas por parte do comportamento da minha esposa. Só que eu achava no princípio que era aquelas questões tipo, não, isso aí é o diabo tentando destruir o presente de Deus na minha vida, etc e tal, blá blá blá, e assim por diante. E fui engolindo muitas coisas que eram inaceitáveis, como falas do tipo, eu não preciso de homem pra nada. Eu sou dono da minha vida, eu ganho meu dinheiro, eu faço, eu aconteço e tudo e tal. E ficava naquela falava, meu, isso aí tá mais parecendo um feminismo do que uma serva de Deus, mas beleza, eu evitava o conflito e o confronto. Porém, principalmente na vida íntima, nos dávamos excelentemente bem. Até que depois de uma dita cuja reunião que houve na igreja, por parte da Nadir, com relação aos obeiros, a Nadir ficou jogando aquelas inferências de criança revelou que tinha alguém ali em pecado e tudo, e como a minha esposa é muito volúvel, absolutamente influenciável, é uma pessoa de psicologia muito fraca, e ela defende avidamente a Nadir porque ela não teve amor de pai, não teve amor de mãe, entendeu? Não teve amor de família nem nada, ela é do Pernambuco,
Então o único amor que ela encontrou, ela se apaixonou. Então ela tem a Nadir praticamente como se fosse mãe dela. Entendeu? Eu tô explicando essas coisas pra você entender mais ou menos a relação, pra chegar onde eu quero chegar, para que você possa entender. Para você entender de forma hiper resumida, essa mulher parecia que queria medir quem tinha o pão maior, se era eu ou se era ela. Por quê? Porque ela vivia o tempo todo me rebaixando e eu ficava aguentando as coisas calado, pra me pôr na minha posição de cristão e tudo, e sempre orando, acreditando que aquilo era influência do diabo para destruir nossa vida. Depois dessa maldita reunião de obreiros que aconteceu, eu e minha mulher passamos a ter problemas na nossa vida íntima. Porque ela começou a dizer que tudo era pecado, que tudo estava errado, tudo era pecado. Entendeu? E aí o que acontece, André? Eu comecei a ter problemas sem precedentes na vida íntima. Se eu tocasse de certa forma era pecado, se eu pedia determinada coisa era pecado. O que antes eu fazia não era problema, agora eu já não posso mais fazer porque era pecado. E aí o que acontece? Você começa a viver com uma mulher, e minha esposa, modestamente, ela é mais velha do que eu. Eu agora tô com 42 anos. Eu presumo que agora ela tá na casa dos seus 47 para 48 anos. Ela é alguns anos mais velha do que eu, ou seja, ela tá beirando os 50. O casamento durou 7 meses e meio e eu tô separado dela há 2 anos. Durante esses 7 meses e meio de casamento, ela botou meu filho que foi morar junto comigo, que inclusive é homoafetivo, mas nunca me fez vergonha, nunca me deu problema, nunca fez show. Ele é homoafetivo, mas ele não se comporta que nem esses LGBT que é mais a PN, a BCDFG e J, sabe? Fazendo esses escândalos tudo. Eu acho que ele, como alguém LGBT, ele é mais homem do que muito homem supostamente hétero que a gente vê por aí, inclusive dentre os próprios cristãos. Porém, esse meu filho também teve muitos problemas com relação à mãe dele, tentando aliar ele contra mim por causa da nossa separação. Entendeu? Foi o primeiro casamento, eu vivi por 6 anos e meio e tive 4 filhos, sendo 2 filhas e depois 2 filhos do primeiro casamento. No segundo casamento, eu fiquei durante 14 anos e meio, no qual eu tenho uma filha caçula, que atualmente ela tem 18 anos, entendeu? Pra você entender a ordem. Esse meu filho é do primeiro casamento, que é o menino mais velho, entendeu? E ele ficou morando comigo porque quando ele saiu do armário, a maior parte da família dele não aceitou ele nem nada. Eu falei, vem morar comigo. Mesmo na época quase me convertido, mas é meu filho, não muda nada. Entendeu? Enfim. Resumindo, ele acabou indo comigo e no começo ela fingiu aceitar ele e tudo, e manipulava ele, entre outras coisas, e chegou a ponto de colocar ele contra mim, do qual a gente se estranhou durante umas 3 vezes. Na terceira vez foi que eu vi o olhar dela numa discussão nossa e entendi que ela, a minha esposa, estava colocando meu filho contra mim. Comecei a alertar, meu filho abriu os olhos, meu filho não acreditou. Meu filho questionava e tudo, e eu falei, na hora certa eu vou virar contra você. E quando virar, você vai descobrir o lado homofóbico dela e outras coisas. Resumindo, nesses 7 meses e meio, essa mulher me agrediu fisicamente 3 vezes, André. 3 vezes. A primeira vez, ela me tacou um vaso de vidro. Isso depois de uma discussão que eu tive com o filho dela, em defesa dela, o filho dela maior de idade, em defesa dela, por uma falta de respeito que ele teve com ela. E eu tive uma discussão e ele levantou os panos pra mim, e aí eu me impus, como homem que sou, eu me impus, correto? Resumindo, só que em vez dela entender que eu tava defendendo ela, que isso eu deixei bem claro durante a discussão, o que aconteceu? Ela foi na defesa do filho. Aí beleza, depois que terminou a discussão, quando foi mais tarde, eu fui, conversei com ele, a gente se entendeu, eu pedi perdão pela minha postura que eu me pus. Pessoalmente, André, eu sou formado em 2 defesas. Eu sou mestre de primeiro grau de capoeira e, por favor, não trate capoeira como dança. Capoeira é luta. É luta. E eu sei quantos eu já botei pra dormir. E não foi dançando, tá bom? Eu falo que eu não capoeira é dança, não. Capoeira é luta. Enfim, voltando ao ponto. E eu sou graduado de Muay Thai, eu sou clone de azul de Muay Thai. Fora outras artes marciais que eu pratiquei, tive uma base, uma influência e tal, etc. Resumindo, eu me impus em cima do moleque quando eu vi o moleque se impondo em cima de mim. Entendeu? Eu agi como um homem que tinha que se impor naquele momento, caso contrário o moleque ia vir pra cima de mim. E se viesse, certamente eu estaria preso, entendeu? Eu estaria foragido porque eu ia ter botado ele para dormir. E por muito tempo. Mas, naquele momento eu queria que ele respeitasse a mãe dele. Em vez da mulher entender que eu estava na defesa dela, ela foi em defesa dele. Isso piorou o nosso relacionamento que já era ruim.
A nossa vida íntima que já era péssima por causa das doutrinas da Nadir. Entendeu, André? E o que acontece? Nessa discussão, ela tacou um vaso de vidro em mim, que só não acertou em mim, porque né, o gato tomou um susto com o gesto dele pulou e eu tomei um susto com o meu gato. Dois gatos que eu tenho, um gato preto com a e o outro gato que eu tenho, então de idade. Entendeu? Esse meu gato preto, ele era mais novo, ele pegou e deu um pulo no susto que ele viu o gesto dela, e eu tomei um susto com o pulo que ele deu. E foi o que impediu daquele vaso de vidro ter catado no meu joelho, ia catar no meu joelho. A segunda agressão dela foi cerca de um mês e meio depois, onde ela, sabendo que eu tenho problema de pedra nos rins, durante a madrugada, porque como que você consegue, desculpa falar, vamos falar de homem para homem, entendeu? Como que você consegue ter desejo por uma mulher? Como que você consegue ficar, sabe, de power up, sabe? Por uma mulher rixosa. Você já sabe o que Salomão fala sobre a mulher rixosa, né? É melhor viver no meio do deserto, ou numa casa com goteira, entendeu? Ou numa casa comendo pão seco, que não tenha nada, do que viver num paraíso com uma mulher rixosa. Essa minha esposa é uma mulher rixosa. 1,56 m de altura e cerca de 1,60 m de cabelo. O cabelo dela é uma capa, tanto que é a parte que pessoalmente eu mais gostei desde que eu a conheci. Achei lindo, aquela coisa e tal, etc. E me deixei levar. Com o passar do tempo, analisando o comportamento dela, entre outras coisas, descobri que ela é um perfil narcisista, um narcisista obscuro. Eu juntei todos os pontos, pesquisei a fundo tudo, entendeu? E percebi que era um narcisista obscuro, até porque o que ela fez comigo, eu também fiz com o filho dela. Mas aí é um outro assunto. Enfim, resumindo, na segunda agressão, ela questionava que eu não estava procurando ela nem nada, eu comecei a trabalhar na aqui em Mauá, qual eu ainda trabalho. O que aconteceu? Eu ia e voltava andando logo no começo por causa que não tinha transporte público diretamente para cá. E os que tinham demoravam demais, então sempre ia me atrasar. Então eu ia e voltava andando. Eu morava aí em... Acho que é isso o nome da cidade aí. Eu ia e voltava a pé. O que acontece? Eu caminhava cerca de 7 quilômetros de ida e 7 quilômetros de volta nos primeiros meses. Então eu voltava acabado, cansado, suado, assado. Como você tem pique ainda para procurar mulher? Todos os dias. Não tem. Aí quando você vai todo dia arroz e feijão, como que você tem pique e desejo para estar com a mulher? Não tem. Aí a mulher ainda é chata, insuportável. Como que você tem pique para procurar mulher? Não tem. E muitas vezes eu chegava assado, porque eu trabalhei o dia inteiro, suado, voltei a andar, andando, cansado, suado, e a mulher ainda queria coisa. E aí, quando chegava na hora, ela quer colocar aquele modo. Só faltava ela querer colocar assim um pano e um buraquinho embaixo. Fazer um modo abrâmico. Era só o que faltava. Por causa da doutrina doentia, satânica, demoníaca, deturpada, diabólica dessa louca, essa esquizofrênica, essa velha com necessidade, sabe? Com necessidade de pau do tamanho de poste, já que é isso que ela enxerga nas visões dela. O que reflete apenas o que está dentro do íntimo dela, né? Transparece bem claro através dos sonhos. Freud fala sobre isso, né? Os sonhos, eles falam muito da gente. Enfim, resumindo, nessa circunstância ela me questionou porque eu não procurava ela nem nada. E eu falei, meu, tô cansado, tô zoado, eu tô assado e você é insuportável e você só quer fazer o seu jeito dentro do modo religioso e não tem interesse. Não tenho. Eu prefiro ficar no celibato, eu prefiro não ter nada com você do que eu ter uma coisa insatisfatória, uma coisa que não vai me agradar, uma coisa que não vai ser bom pra mim e que vai ser bom somente pra você, já que é só disso que se trata. E ela era o tipo de pessoa que queria todo dia, e eu não negava fogo, só que a coisa ficou ruim a partir do momento da questão daquela maldita reunião. Resumindo, nessa fatídica madrugada, eu deitado, dormindo de costas, essa mulher vai me dar um chute bem na região dos meus rins. Isso me rendeu crises de cerca que duraram quase 7 meses. Inclusive, quando eu fui efetivado na empresa onde hoje eu trabalho, eu já entrei tendo crises severas. Para ter uma ideia, dentro da empresa, eu fui efetivado morrendo de medo deles me dispensarem, porque eu já entrei passando mal. Eu trabalhava o dia inteiro chorando de dor, literalmente, por causa desse chute que essa filha do diabo me deu enquanto eu estava dormindo, porque eu não a procurei. E porque ela nunca parou pra olhar pra si e falar, pô, eu tô dando mancada, eu não estou honrando meu marido. Eu tô honrando uma velha seca
que talvez estava com inveja dela por ela ter conseguido, na idade dela, um marido mais jovem, bonito, enquanto a velha de Itacuja estava lá desejando aquele do Francisco da Cunha, vulgo Pastor Aleluia, do qual você e outros youtubers, né, graças a Deus, levaram ele à justiça, embora que esse lixo mundo já tá de novo na internet, mas aí é uma outra discussão. Mas ela também fazia firula pro pastor Aleluia nos cultos, tá? Ela também fazia firula. Um detalhe, ela fazia campanha por Lula, tá? Dentro da igreja, porque era assim, eu tinha um acordo com a minha esposa, eu era da CCB. Atualmente, André, eu tô de igrejado e eu não tenho mais cabeça para religião, principalmente depois que aconteceu entre eu e ela. Mas na época eu ia na CCB, então a gente tinha uma regra. Uma hora ela congrega comigo, uma hora eu congrego com ela, pra não haver conflito e nem divisão. Só que era assim, ela queria só ouvir a nós, né? Só ouvir a nós e nada ao vosso reino. E isso foi me cansando. Resumindo, eu ia no culto com ela e muitas vezes durante o período das eleições eu via a pastora fazendo chamativas para que as pessoas votassem no Lula, tá? Eu vi, eu estava lá, eu estava lá, eu vi. Se eu falar isso na cara dela, ela fala que é mentira, eu chamo ela de mentirosa, de velha esclerosada mentirosa, cretina, safada, sem vergonha, pilantra, aquela velha mentirosa, que tá levando um monte de gente pro inferno com aquelas demagogias dela. Mas, para você entender bem claro, na terceira agressão, que foi no mês de dezembro de 2021, essa minha esposa veio de soco e chute pra cima de mim. Ainda por causa da briga com o filho dela, que eu já tinha me acertado com ele, mas ela ainda estava arrastando o assunto e falou em verdade sobre mim, do qual na hora eu liguei para minha filha, liguei para minha ex-esposa e questionei aquilo que ela estava afirmando no viva voz, mostrando que ela era uma mentirosa. E ela dizia ter uma tal de uma profecia de que ela iria ter uma filha. Gente, como que alguém vai ter uma filha com mais de 45 anos? Hoje é só no caso de Sarah, né? Nos dias de hoje, só no caso de Sarah. E na mesma pessoa surrada da vida, principalmente de vida de roça, entre outras coisas. Certo? Para Deus nada é impossível. Só que o problema é as pessoas acharem que Deus vai fazer o impossível por elas o tempo todo. Aí ela dizia que havia uma promessa, que tinha uma promessa de que ela iria se casar com um pastor, e ela falou isso pra mim depois que a gente já tava uns 5 meses juntos. Falou, opa, então por que você casou comigo? Eu não sou pastor. Eu não levo jeito pra pastor. Eu tenho pra ver o culto, eu não gosto. Se é verdade, se eu tô na razão, eu não guardo. Eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu penso. Entendeu? Resumo. Eu prefiro pedir desculpa do que me arrepender de não ter dito o que precisava ser dito. Eu sou desse tipo de pessoa. Mas, resumindo, contudo, eu evitava conflito. Nessa terceira agressão, ela veio de soco e chute pra cima de mim, porque eu falei pra ela, sabe, a única coisa mais seca do seu coração é o seu ventre. Porque se Deus te deu um filho e você espancava seu filho de noite e quebrou o dente do seu filho, por causa de um celular velho que você não usava, já que você tinha comprado um celular novo, tacando o celular na boca dele, imagina o que você iria fazer com uma menina. Você acha que Deus vai te dar uma filha? Não vai. Não vai. Você pode ainda menstruar, mas eu já sei que o seu ventre faz tempo, porque a única coisa mais seca que seu ventre é seu coração. A mulher surtou e veio pra cima de mim com tudo. E aí veio de soco, chute, eu tentava conter, até que ela pegou e acertou umas 3 vezes na minha boca, entendeu? E eu tinha uma prótese no dente da frente e 2 dentes restaurados na lateral, do qual ela quebrou esses 3 dentes. Resumindo, eu taquei ela na cama e já falei pra ela: em nome de Jesus, se você levantar ainda mais um passo na minha direção, eu vou preso. Em algum dia eu vou ter liberdade, mas pra você, eu não garanto que vai ter futuro. Agora você escolhe. No dia seguinte eu avisei pra ela: pra mim chega, pra mim basta. Isso é o cúmulo do desrespeito. É o cúmulo. E deixei bem claro pra ela que a partir daquele momento eu ia procurar um lugar pra ir embora com meu filho. Pra me atacar, ela passou a atacar meu filho todos os dias. Começou a humilhar meu filho todos os dias, deixava meu filho no escuro, reclamava que meu filho gastava, consumia demais, entre outras coisas. Meu filho começou a ficar sujo dentro de casa. Meu filho começou a ficar no escuro porque ela reclamava que estava gastando muita luz, sendo que as contas eram divididas entre eu, ela e o filho dela, com exceção das contas da parte de consumo da casa, que caía tudo nas minhas costas, né? Obviamente. Era só eu, sozinho. Enfim. Para você entender, o problema é que toda essa influência desse atrito veio das reuniões da maldita igreja. Veio de lá. Resumindo,
Quando foi no dia 5 de março de 2022, eu me mudei. Eu arrumei um quarto de pensão e fui embora com meu filho. Agora eu vou chegar onde eu quero que você entenda. Entendeu? Você entenda bem o caso. Quando essa mulher, essa maldita, que se diz pastora, influenciou no nosso casamento, influenciou em parte, porque eu não vou negar a parte ruim da minha esposa. Mas se não tivesse essa vampira na cabeça dela, na mente dela, talvez a gente estaria bem, a gente teria se acertado. Porque a gente tinha uma vida sexual boa, sadia, a gente tinha um convívio bom, mas depois dessa maldita reunião, parece que essa mulher passou a medir que a gente tinha um pau maior. Ela queria dizer que o grau dela era maior do que o meu pau, porque o tempo todo ela ficava me colocando pra baixo, me humilhando, me diminuindo, me depreciando, me enfrentando, o tempo todo falando que eu não tinha espírito de Deus, que eu não era servo de Deus, que eu era isso, que eu era aquilo, caramba quatro. E eu digo pra você, André, tem culto na igreja da Nadir que você não sabe se você tá num terreiro de candomblé ou se você tá no culto. Eu falo porque em um deles eu fui e eu fiquei escandalizado com o que eu vi. Aliás, eu já fui no candomblé. Eu era o Gan. E se é uma coisa que eu conheço de longe, é Gogum. É uma coisa que eu conheço de longe e eu vi aos montes, principalmente naquele culto que ela faz de sábado. Principalmente naquele culto pentecostal que ela faz de sábado. E tanto a Nadir percebeu que eu fiquei frustrado, que ela pegou e chamou eu e minha esposa pra entrar numa espécie de roda que eles faziam lá e tudo. E quando eu vi o comportamento da minha esposa, na hora eu percebi que a minha esposa foi incorporada de alguma coisa. Na hora. Pô, eu fui o Duncan. Eu sei despachar essas coisas. Eu conheço de longe. Na hora, e eu fiquei parado, intacto. Quando foi na hora da palavra, a Nadir pegou e falou: tem pessoa aqui que pode estranhar o que tá vendo aqui. Só que o que tá vendo aqui, o que viu aqui, é como se adorava a Deus antigamente. Peraí, se adorava a Deus antigamente, hoje se adora no terreiro. Então Deus aceita? Se Deus deixou de aceitar os sacrifícios, porque Deus percebeu a imundícia e a falta de caráter das pessoas, porque Deus ainda iria aceitar esse modo, se fosse a questão. Só que o problema é que eu não sou uma pessoa leiga, entendeu? Mas, resumindo, só para você entender, voltando ao ponto. O que aconteceu? Eu cheguei até mesmo procurar a Nadir num certo momento, a Nadir e o pastor Augusto, filho da pastora Nadir, para ela aconselhar minha esposa, conversar com a minha esposa. Marcamos uma reunião, ela conversou e essa paz entre minha esposa durou uma semana até essa fatídica terceira agressão, do qual ela quebrou meus dentes que ainda estão quebrados, porque eu não tive dinheiro para consertar. Foi onde eu me separei, ainda estou casado no papel com ela, entendeu? Mas agora eu vou chegar no ponto onde eu queria chegar. Enquanto eu ainda estava morando com essa minha esposa, o que acontece? Certa vez eu peguei aquele livro do Estatuto da Igreja da Nadir, que é o Ministério Manaim. Certa vez eu peguei o livro. E tem um artigo do Estatuto que diz o seguinte: tem o suspense. A Nadir falou nas redes sociais que o estatuto da igreja dela foi dado legitimamente, pessoalmente por Deus, querendo colocar o estatuto da igreja dela à altura dos 10 mandamentos. Tipo que Deus trouxe de uma forma totalmente espiritual a ela, etc e tal. Lembra que ela falou isso? Você com certeza vai se lembrar, certo? Pois bem, eu não lembro qual que é o número do artigo, mas dizia o seguinte: se um membro da igreja batizado estiver em conflito com sua esposa, estiver separado, ainda que de corpos dentro da mesma casa, esse não pode tomar a Santa Ceia. Nenhuma das partes. Se esse membro for ministro, ele também não pode estar em exercício do ministério. E se houver uma separação literal, ainda que não haja um divórcio, enquanto não for normalizada a condição do divórcio do indivíduo, sendo critério a questão de ou abandono de lar ou, no caso, de adultério. No caso, esse ministeriado, ou seja, no caso dela que é missionária, não poderá exercer o seu ministério enquanto não houver, de caso, a formalização legal da sua condição conjugal, ou seja, o divórcio. Entendeu até aqui, André? Você lembra do Jason Ferreira, ex-pastor e atualmente ateu, né? Resumindo,
que acontece no canal Além da Fé? Lembra que ano passado ele foi lá na igreja da Nadir, certo? E quando ele foi lá na igreja da Nadir, gravou o culto, tudo, quem que estava sentada naquelas cadeiras lá do altar? A minha esposa. E a minha esposa possivelmente reconheceu o Jason, porque ela sabia que eu assisto o Jason. Ela sabia que eu já vi muito conteúdo do Jason. Com certeza ela pensou, pô, eu conheço esse cara de algum lugar. Ela poderia ter avisado pra elas, ó, o Charles assistir esse cara aí, esse cara é teu. Ela poderia ter dito. Mas com certeza ela ficou na dúvida e preferiu ficar calada. Mas o que eu estranhei é que na parte que o Jason gravou o culto, a minha esposa estava sentada com aquela roupa lá que elas usam, aquela beca que elas usam lá, que parece coisa de general e tal, etc, né? Enfim, no altar, naquelas cadeiras do altar, eu falei, oxe, peraí. Com base no estatuto da Nadir, ela não deveria estar no exercício. Aí eu entrei em contato com o pastor Augusto, né, no mais ou menos ali em torno de, acho que em fevereiro de 2023, mais ou menos, por aí. Não, foi fevereiro não, foi depois disso aí, corrigindo. Eu tô meio bugadamente assim na ordem, mas enfim, foi depois desse vídeo. E questionei, falei, escuta pastor, a minha esposa, ela tá em comunhão com a igreja? Aí ele falou, sim, comunhão. Eu falei, mas pastor, o estatuto de vocês diz que o ministeriado não pode estar em comunhão e nem tomar Santa Ceia enquanto a condição conjugal dele não for legalizada e normalizada. Ou seja, o divórcio. Não houve adultério da minha parte, eu tô agora atualmente, eu tô há pouco mais de 2 anos separado dela. Não estamos separados legalmente. Entendeu? Mas enfim, eu tô sozinho. Deus me livre, não quero nem saber de mulher, porque mulher é só dor de cabeça e gasto. Tô correndo de mulher. Deus me livre. Mas, enfim, eu questionei ele sobre isso. E ele falou, não, ela tá em comunhão com a igreja, tá tomando a Santa Ceia e tá no exercício do ministério. Então, André, eu gostaria que você fizesse esse questionamento a Nadir sobre a questão do estatuto. Como pode ela dizer que o estatuto dela foi dado por Deus, que levou mais de 10 anos para Deus dar o estatuto a ela, e ela permitir que uma das ovelhas dela, que é ministeriada, esteja na condição de separada, porém legalmente casada, e desde já eu já te adianto, André, não, eu não quero retornar com a minha esposa. Porque a pessoa faltou respeito uma vez, vai faltar uma vez com você, vai ser pelo resto da vida. Imagina uma pessoa que me faltou respeito 3 vezes e 3 vezes me agrediu. Fora os shows que ela dava no meio da rua e as vergonhas que ela me fez passar no meio da rua em público. No meio de Santo André, perto da prefeitura de Santo André, ali perto do terminal de ônibus ali de Santo André, na rua, nas ruas lá perto de casa e outros lugares que ela fazia espetáculo no meio da rua. E aí eu deixava ela falando que nem uma louca no meio da rua, pra também não ficar passando vergonha. Mas era aquela questão, eu tinha que voltar pra casa, né? E aí de um jeito ou de outro eu não tinha onde correr do inferno. Deixando bem claro, André, como pode uma ovelha sua que é ministra, é missionária, estar no exercício do ministério, Nadir? Você está no exercício do ministério estando separada há mais de 2 anos, uma vez que o seu estatuto, existe um artigo no seu estatuto que deixa bem claro que o ministro não pode estar no exercício do ministério se ele estiver separado, ainda que apenas de corpos dentro de casa, tampouco se for o caso dele estiver separado do lar. No caso do abandono do lar, independente se isso parta do ministeriado ou do seu cônjuge. Era esse o artigo do estatuto, diz exatamente isso. Entendeu? Então eu acho o cúmulo. Como é que ela deixa a minha esposa exercer o ministério, estar tomando a Santa Ceia, se o estatuto dela diz o contrário? Você tá entendendo o meu ponto de vista, André? Bom, é um tanto interessante aí alguns detalhes e, na minha humilde e singela opinião, não me abala muito porque nós sabemos que a pastora Nadir tem um jeito um pouco contraditório aí de pregar o evangelho. E apesar de tudo, se tudo isso for verdade, olha, eu acho que pode ter mais pessoas que passam pela mesma situação. É muito triste, muito lamentável a gente ter que trazer informações como esta. E por incrível que pareça, o relato dele não para por aí. Não, tem mais um detalhe, mas isso fica para um próximo vídeo, porque segundo ele, parece que algumas coisas aconteceram
com outras pessoas, inclusive aquele negócio de fiel acabar perdendo a vida dentro da casa da pastora Nadia. Mas é papo para um outro vídeo. Like se gostou e até um próximo vídeo. Fui.